Hoje nós vamos estar estudando sobre libertação. Por que eu gosto desse tema? Porque são situações que acontecem em nossas vidas e às vezes a gente se culpa e às vezes nós não somos responsáveis. Às vezes a gente não consegue se livrar disso. Então nós vamos estar vendo aqui algumas situações que tem que ser a ação de Deus. E a libertação, a primeira coisa que eu quero enfatizar aqui, não depende do seu querer. Não, pastor, não. Para pensar um pouquinho. Se a pessoa está presa, qualquer pessoa que está presa, ela consegue ter vontade própria? Não, ela está presa. Ela está presa, não tem vontade própria. Vamos dar um exemplo aqui meio trágico. A pessoa está com uma diabetes muito alta mesmo. Problema seríssimo com diabetes. Ainda que ela queira, ela pode comer o que ela quiser? Não. Ainda que não, mas eu quero comer uma feijoada e depois eu quero comer um doce de leite. Ela vai querer muito. Ela sabe, se ela corre o risco de comer ali, fica até cega. Entrar em coma, acabou. Então, por que eu tenho esse exemplo? Libertação é isso. Há coisas que você até quer, mas não consegue. Vamos ver alguns textos? A gente vai começar a basear. Libertação. Vamos lá, João 8, 32 a 36. Aí abre o Gabriel, abre a Fabiana e o Luciano. E a evangelista vai abrir Marcos 16, 17. João 8, 32 a 36. Aí cada um vai ler no versículo. O Gabriel leu 32, você leu 33. João 8. João 8, 32 Gabriel. Luciano 33, Fabiana 34, Gabriel 35 e Luciano 36. Depois Marcos 16, 17. Eu vou ler qual? Você vai ler o 33 e depois o 35. João 8, o Gabriel 32, a Fabiana 33, o Luciano 34, e volta o Gabriel 35 e volta no Luciano 36. Fabiana, fica até por aí mesmo já pertinho. Puxa uma cadeira aí. Isso. Vamos lá então? Marcos 16, 17 primeiro. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então, uma das partes da libertação é expulsar demônio. É tirar o demônio da vida, da casa, do casamento, do dia a dia. Uma das partes da libertação é expulsar demônio. Então, vamos lá, João 8, 32, em diante. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora 33, Luciano. Reconhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Isso. Olha o 34, Fabiana. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é o servo do pecado. Isso. Ora, o escravo não permanece sem pecado, mas o filho aí permanece para sempre. Agora o 36, Luciano. 8, 36. Depois do Espírito vós libertar verdadeiramente sereis livres. Isso. Então, o que é? Os dois textos que nós vimos quer dizer o quê? Primeiro, Marcos 16, 17. Jamais falou que a própria pessoa tem condições de expulsar dele. Aí, o último versículo de João, o 32, falou o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem João apresenta como verdade? Jesus. A verdade para o apóstolo João é Jesus. Aí no 36 falou o quê? Se pois o Filho, que Filho? Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a libertação é um ato específico e exclusivo de Deus. Se Deus não estiver ali, não acontece. Aí nós vamos ver aqui casos que necessitam de libertação. Eu achei interessante e eu procurei muitas coisas no Velho Testamento para a gente poder entender. Primeira coisa, queridos, primeiro caso que a gente precisa de libertação. Todo mundo junto, porque são vários versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28,
de 11 a 19. Não tem pressa, pode procurar com calma. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Primeiro livro de Samuel deve ser o 8º ou 9º livro do Velho Testamento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, de 11 a 19. É o 9º livro, capítulo 28, versículo 11 a 19. Vocês vão ler, aí eu vou contar a história e nós vamos ver os casos que necessitam de libertação. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, de 11 a 19. Cada um lê no versículo, mesmo Gabriel mais uma vez. 1 Samuel 28, a partir do versículo 11. Disse-lhe então a mulher: a quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir a Samuel. Depois a mulher a Samuel gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. 13 agora. Eu levei, não temas de rei. Então a mulher respondeu a Saul: vejo em Deus que sobe da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, que está envolto numa casa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Disse Samuel a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde nem por intermédio dos profetas, nem por meio de sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? E porque o Senhor dispara contigo, como por meu entendimento, ele dirá: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor, ele não executasse o peso da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O arraial de Israel, o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Bom, o que aconteceu aí? Saul era um rei, o primeiro rei de Israel. Aí Saul começou a desobedecer a Deus. Deus falava e não obedecia. Deus falava e não obedecia. Em dado momento, Deus parou de falar com Saul. E o profeta, que era o responsável para levar a palavra de Deus, morreu. Samuel morreu. E Saul, numa atitude de desespero, total desespero, ele vai numa casa de uma feiticeira, na casa de uma médium, né? Naquela época já tinha médium. Qual o papel da médium? Segundo eles, consultar os mortos. Aí Saul vai lá, se disfarça e vai consultar. E ela fala: quem você quer que eu faça subir? Ele fala: Samuel. Aí ela encanta, invoca, aí aparece Samuel. E a mulher se assusta. E a Bíblia diz assim: entendendo Saul que era Samuel. A Bíblia falou que era Samuel? Não, Saul entendeu que era. Olha, se você está fixado na cabeça, você quer falar com a pessoa tal, qualquer pessoa que passar perto, você pensa que é ela. Aí, ele começa a falar com o Espírito. E o Espírito começa a falar com ele. Nesse momento, o Espírito solta uma maldição. Ó, Israel vai morrer, e no mesmo dia, você e seus filhos irão vir para onde que eu estou. Então vamos tirar algumas dúvidas aí. Primeira coisa, tinha como ser Samuel que estava ali falando? Não, porque Samuel era um homem de Deus e morreu. Agora para pensar comigo, se Deus não estava falando com Saul pela desobediência, nem pelos profetas, como que ele falou, por ninguém, por que Deus ia permitir Samuel falar com ele?
Samuel desobedecia a Deus para falar com Saul. Segundo, aí tem uma mentira aí. Qual, pastor, mentira? Entre tantas. Falou assim, Deus vai tirar o seu reino de você e vai dar para o seu companheiro Davi. Davi era companheiro de Saul. Saul queria matar Davi e por várias vezes tentou matar Davi. Imagina você ter um companheiro desse tentando te matar, né? Não é nem companheiro. Aí ele lança uma maldição no espírito. Qual foi a maldição? Vocês vão morrer e vão vir para onde que eu estou. Espera aí. Um homem obediente a Deus morre. E um homem desobediente, totalmente desobediente a Deus morre. Os dois vão para o mesmo lugar? É possível isso? Um cara obediente morreu, o desobediente morreu, os dois vão para o mesmo lugar? Não tem como. Um vai para um lugar, outro vai para o outro. Aí, queridos, qual o primeiro caso que necessitam de libertação? Maldição. Quantas pessoas que têm problema hoje porque foram amaldiçoadas? Quantas pessoas que têm problema hoje porque foram buscar na feitiçaria, na macumba, num candomblé, resposta para a vida delas e com aquilo trouxeram problemas. Então o primeiro caso que necessita de libertação são pessoas que foram amaldiçoadas. Pessoas que tiveram contato com simpatia, com algum tipo de feitiço. Ah, fulano, vamos em tal lugar, vamos tomar um passe. Você teve contato. Teve algum tipo de contato. Quer ver uma coisa? Que aparentemente é boba e é perigosa? Vou te fazer um exemplo aqui. Nós que, uma hora da gente que chega uma pessoa que você não conhece. Vamos imaginar, nós estamos aqui, chega uma pessoa que a gente não conhece. Aí a gente abre um refrigerante em lata, uma coca em lata. Aí coloca um canudo. Aquela pessoa vai beber, você vai beber também? Sim ou não? Não, você não conhece. Sei lá que tem aquilo. Vai que vai me passar uma doença. E que nojo. Pastor, por que você está falando disso? Sabe uma coisa que é simples e perigosa? São Cosme e Damião. Doce. Aquele doce oferecido para quem? Para Deus? Não é para Deus, não. Não é mesmo. Aí a pessoa vai lá, pega, come. O que ele trouxe para a vida dele? Maldição. Trouxe maldição. Ah, mas é só doce. Pô, meu querido, você teria coragem? Vamos dar outro exemplo aqui. Eu chego lá para Fabiano, para o Luciano, para o Gabriel, para o Fabiano, para qualquer um de vocês. Falou, eu vou te dar um carro. Falou, pastor, que bom. Obrigado. Olha, esse carro aqui é o seguinte, eu matei o cara e o carro só você quer? Você ia pegar esse carro? Ah, você está de brincadeira. Agora dá um carro, o senhor matou o cara, você vai me dar esse carro? Você não vai aceitar. A ideia é essa. Tem coisas que vêm e vão trazer maldição para você. Então o primeiro caso que precisa de libertação é maldição. Pessoas que falaram, qual foi a maldição sobre Saul? Que você e os seus filhos vão morrer amanhã. E se você observar depois na história bíblica, eles não morreram no outro dia. Levou muito tempo para eles morrerem. Mas o diabo já tinha jogado na cabeça dele que ia acontecer aquilo. É igual aconteceu até lá na igreja do Frade. Eu até chamei a atenção de uma das pessoas. Uma das pessoas, o presbítero foi orar por uma pessoa endemoniada. O demônio virou para ele e disse, vou acabar com você. Estou de olho em você. Eu vou acabar com o seu casamento. Vou acabar com o seu casamento. Aí ele orou, expulsou. Aí tinha um outro com ele. Aí acabou o culto, tudo, a gente se reuniu para conversar, para ver o que tinha acontecido. Aí ele já ia chamar a esposa do presbítero para falar que o diabo acabou com o casamento. Você está maluco, rapaz? Pô, você fala isso para uma pessoa, se ela tem cabeça fraca, quem vai começar a pensar? Meu marido vai me trair, você já vai acabar com o meu casamento? Não, você vigia. Não é tudo que o diabo fala, você sai falando não. Às vezes o diabo só quer colocar uma minhoquinha na cabeça. Que é, ué? Aí vai lá o Luciano, né? Vai lá jogar carta. Tarô, carta. Aí jogou carta. Só, estou vendo um homem lá na sua casa. Ele falou, opa, Fabiana está me traindo. Pô, mas aquele homem pode ser açougueiro, pode ser pedreiro, pode ser qualquer coisa. Mas o diabo só quer lançar a semente da maldição. E lançou, meu amigo, acabou.
Então, querido, primeiro caso que precisa de libertação, maldição. Mas a maldição não vem só do diabo não, querido. Às vezes vem da gente mesmo, que isso só é. Você vai começar um projeto na sua vida, vai começar a fazer uma coisa. Ah, vou levantar essa parede aqui. Ah, mas não vai dar certo. Essa parede vai acabar caindo. Você começou falando que não vai dar certo, e não vai dar certo. Aí está lá, se nervoso com o seu filho, fala, pô meu filho, você é burro mesmo, você não vai dar para nada. Acabou de amaldiçoar a vida do seu filho. Aí seu filho vai crescer como? Ah, já que eu não presto mesmo, para que eu vou estudar? Ah, já que eu sou burro mesmo, para que eu vou tirar nota boa? Então o que é isso? O que eu fiz? Eu amaldiçoei. Eu amaldiçoei aquela vida. São casos que precisam de libertação. Vamos ver outros textos? Ainda em Samuel, volta a sua Bíblia, no capítulo 16. Samuel 16, do 14 a 16, e uma outra pessoa vai ler o 23. Samuel 16, está lá mesmo Samuel, você volta um pouquinho, no livro de Samuel, capítulo 16, de 14 a 16, depois o versículo 23. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e assombrava o espírito mal da parte do Senhor. Os servos de Saul lhe disseram: vê, o espírito maligno da parte do Senhor te atormenta. Agora o 16. Diga, pois, nosso Senhor, a seu servo que estão em sua presença, que busca um homem que saiba tocar a. Será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão, e te acharás melhor. Lê para a gente, Luciano, 23. Então, olha só, queridos. Segundo caso de libertação se chama opressão. O que é opressão? O diabo não entrou na pessoa, mas o que diz aí? Ficava como perturbando em volta, assombrando. Você já entrou, acho que quase todo mundo já teve essa experiência. Você já entrou num lugar que você sente que o ambiente é pesado? Você entra num lugar assim, nossa, você sente até calafrio, você sente uma coisa esquisita, né? Às vezes até parece que muda no seu ombro, você se sente pesado. Isso se chama opressão. O demônio está ali por perto, ele não entrou no corpo, mas ele está ali por perto. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Diz o quê? Que o Espírito de Deus saiu de Saul e o Espírito mal da parte de Deus, pastor, o Espírito mal da parte de Deus, qual a ideia? Que o diabo só trabalha com a permissão de Deus. O diabo pode querer fazer qualquer coisa, só se Deus deixar. Então o diabo não tem autonomia. Ah, vou lá perturbar fulano. Não, isso não. Deus tem que permitir. Então, o que acontece? Tem muitos casos de opressão. Pessoas que têm insônia, do nada, a pessoa não consegue dormir. Quer ver uma coisa que eu já presenciei? Não, já me falaram. Pessoas que ouvem barulho de corrente dentro de casa. Pessoas que veem vulto dentro de casa. Pessoas assim, vê um vulto, passa por lá, passa por cá. Pessoas que ouvem vozes. Tem um pastor, lá em casa me chama toda hora. Meu amigo, como te chama toda hora? Não tem ninguém na sua casa. Isso é uma opressão. O diabo não entrou na vida da pessoa, mas ele fica perturbando. Ao redor, exatamente, fica do lado ali. Seria uma linguagem nossa, seria um terror psicológico. Um terror psicológico. É bem parecido com um filme de terror. Não tem aquilo? Filme de terror, o cara arranha a parede, derruba uma escada, faz barulho. O demônio, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Quer ver uma coisa que aparece muitas vezes? Do nada o cachorro começa a latir igual doido. E aí começa daqui, aí vai do vizinho, vai do vizinho, começa a latir, vira um barulhado, nada. Você olha na rua, não tem ninguém na rua, não tem nada na rua. Isso é opressão. Opressão. O diabo veio para perturbar, para tirar o sossego, para tirar a paz. Aí, se você dormiu mal,
Se você começa, porque queridos, uma pessoa que está numa casa sozinha e começa a ser oprimida, qual o sentimento que vai ter nele? Medo. Quem tem medo tem fé? Não. Quem tem medo não tem fé. Aí é a hora que o diabo já prepara alguém. Ó, você comenta com alguém, rapaz, a minha casa é esquisita, eu entro lá, me arrepio, e eu ouço barulho, e cai coisa. Aí já chega alguém e fala, rapaz, leva alguém lá para benzer sua casa. Benzer sua... Quer dizer, você está chamando mais diabo para dentro de você. Está chamando mais capeta. Olha, quando for assim, você acende uma vela, e vai lá acender a vela para você ver. Aí vai vir com força mesmo. Então, casos que necessitam de libertação. Primeiro, maldição. Segundo, opressão. É aquela que o diabo não entrou, mas fica perturbando, aquele terror psicológico. Tem criança que vê. Tem pai que fala, lá de ser bom, menino, não tem isso não. Grito, viu? Vai orar. Pede a Deus para repreender. Opressão. Agora vem o pior de todos, né? Na minha opinião, né? Abra a sua Bíblia. Agora tem 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos reis. Você pula um livro, primeiro livro dos reis, um pouquinho mais para frente, capítulo 22. Primeiro livro dos reis, capítulo 22, de 19 a 23. Primeiro livro dos reis, capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 23. Primeiro livro dos reis, capítulo 22, 19 a 23. Cada um pode ler um versículo. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. E o Senhor, assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir, para que caia em Ramoté-Gileade? Um dia desta maneira e outro de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu induzirei o Senhor. E disse: como que? Aí perguntou-lhe o Senhor com que não. Aí respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor: tu ou enganarás, e ainda prevarás, e sai fácil ou assim. 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. O que acontece? Dois reis queriam ir numa guerra, Acabe e Josafá. Mas nós vamos consultar os profetas para ver se a gente vai ou não. Todos os profetas na hora falaram: não, pode ir, que Deus é contigo, pode ir para ter vitória. Aí o rei Josafá, que era um homem muito temente de Deus, falou: tem coisa errada, está todo mundo falando a mesma coisa, aqui não tem um profeta sério não? Então tem um sim, vamos lá nele. Aí ele falou isso: olha, eu vi Deus no trono, e Deus me mostrou que havia um espírito que ia possuir a boca dos profetas e iria mentir para que os reis fossem para a guerra. Terceiro caso que necessita de libertação: possessão demoníaca. Aqui eu peguei esse texto para dar um exemplo. Querido, você observou que tem pessoa que mente até à toa? Isso é possessão demoníaca. Que isso, pastor? Mas o cara não consegue mais falar a verdade. O cara nem precisa. Fulano, quantos copos de água você bebeu? Ah, bebi uns 10. Cara, você bebeu 2, mas você está mentindo. Por que você está mentindo, meu amigo? Você não precisa mentir, cara. Aí tem muita gente. Tem, mas que é aquilo? O diabo já tomou conta da boca do cara. Pode pegar, cara, olhar, aí já pega o cigarrinho. É o irmão dela, Juliano. Nossa, só de você, cara, olhar já sabe que ele vai falar. Falou: onde você estava?
não sabe nem mentir mais. O cara começa uma mentira. Tem gente que mente tanto, que acaba acreditando que aquilo é verdade. Acredita na mentira dele. Ele começa a acreditar na mentira dele. Porque, queridos, quem a Bíblia chama de pai da mentira? Diabo é o pai da mentira. Ué, pode ir, portanto, a vó dela tá. Vó dela morreu, aí ele pegou, deu um pulo lá para os parentes e ninguém. Acredita mais. O cara é tão mentiroso. Mas o que é isso, queridos? É fruto de possessão. Pastor, não quer dizer que todo mentiroso está endemoniado? Não. Pelo menos na boca dele tem diabo. E meu amigo, o Gabriel, a mãe dele perguntou: Gabriel, onde você estava agora? Eu estava na igreja. Ah, mano, eu estava na casa de um amigo. Eu falei, você está mentindo? Eu conheci um colega meu. Rapaz, ele mentia. Se ele contasse 10 casos, 9 e meia mentira. Teve um dia que eu falei, cara, mas por que você está mentindo, cara? Saiu eu e ele para fazer um lanche, eu e ele mais uma para fazer um lanche. Aí cada um comeu um x-tudo, tomou uma coca. Aí chegamos em casa, aí minha esposa, alguma coisa assim, perguntou, aí que você comeu? Pastora, o pastor comeu 3 x-tudos. Meu amigo, por que você está mentindo, cara? Não vai ao menor sentido. Você não precisa disso, ninguém vai acreditar nisso, é coisa absurda, rapaz. Mas o que é? O cara já acostumou. O cara não percebe, a pessoa não percebe que está mentindo. Porque aquilo ficou uma coisa tão natural que é mentira. Mas tem uma outra forma de possessão mais pesada. Abre a Bíblia de vocês em Lucas, aí lá no Novo Testamento. Terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 8. Nós vamos ler do 26 ao 30. Lucas 8, do 26 ao 30. Lucas 8, do 26 ao 30. Da mesma forma, cada um lendo um versículo. Lucas 8, do 26 ao 30. Lucas 8, do 26 ao 30. Então, Gabriel, começa. Navegaram para a região dos Gerasenos, que está defronte da Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu do encontro da cidade um homem que desde muito tempo estava em processo de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Tu tens contigo Jesus, Filho de Deus. Filho de Deus, eu disse: peço-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenará o Espírito imundo que a vista do homem ruim. Muitas vezes se apoderará dele, embora procurasse se conservá-lo, mesmo com a cadeia de galeões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Possessão demoníaca, quando o diabo assume o corpo todo da pessoa, é coisa terrível. Há casos que a pessoa não lembra o que aconteceu, há casos que a pessoa não lembra o que ela fez. O demônio entra, muda a voz, muda o comportamento, mas há casos que a pessoa, ela vê o que está acontecendo, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não consegue reagir. Eu estive conversando com uma pessoa e ela falou o seguinte, que ela viu o que estava fazendo, estava errado, mas ela não conseguia reparar. Ela falou que uma das cenas que ela estava endemoniada, ela foi no quarto, colocou uma roupa feminina de dormir, bem simples mesmo, bem íntima. Chegou os colegas do marido dela, ela sentou na mesa,
acendeu um charuto, que ela falou que ela não fuma, começou a tomar bebida, uísque com charuto, e dando gargalhada e jogando carta com os colegas do marido. Quando o marido dela chegou, viu aquela cena, ele horrorizou, e ela olhava assim: gente, o que eu estou fazendo? Não posso ficar sentada da forma que eu estou sentada, não posso estar com essa roupa. Ela estava endemoniada. Então, possessão demoníaca é quando o diabo assume a personalidade, a vida da pessoa. E olha, se você não tiver ligado com Deus, você não tem saída. A pessoa vai conversar com você. Um dos segredos, quer saber? Um dos segredos: ela não olha no seu olho. Só se você for a patota dele, né? Só se você estiver em comunhão com ele. Mas ele não olha no olho. O demoniado não olha no olho. Nem adianta. Outro segredo é que ele não fala o nome de Jesus. De forma alguma. A pessoa endemoniada não fala o nome de Jesus. Não fala mesmo. Ele vai falar Deus. Ah, falou Deus. Mas Deus, quantos deuses tem aí? Um monte. Agora, Jesus, um só. Então, tem a possessão demoníaca. Casos que necessitam de libertação: primeiro, maldição. Segundo, opressão. Terceiro, possessão. Agora, tem certos casos de enfermidade que foi o diabo que colocou. Vocês sabiam disso? Tem doença que é colocada pelo diabo. Tem pessoa que vai viver tomando remédio, fazendo fisioterapia, e não vai adiantar. Vamos ver alguns textos? Vamos lá. Primeiro caso, Marcos 9, não, a gente está em Lucas, vamos em Lucas primeiro. Lucas 13, de 10 a 18. Nesse caso aqui é interessante, que era fisicamente o problema da pessoa. Se fosse hoje em dia, alguém ia fazer fisioterapia, ia fazer cirurgia, e não ia adiantar. Lucas 13, de 10 a 18. Cada um lê um versículo. Pode ler. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Não importou-lhes as mãos, ela imediatamente endireitou e dava glória a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é lícito trabalhar. Neste vinde para sermos curados, e não no sábado. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convém soltar desde da prisão no dia de sábado. Essa filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás tinha preso? Até o 18, já foi 18? Tendo dito esta palavra, todos os adversários se envergonharam, entendendo o povo de além, liberava por todos os gloriosos que Jesus realizava. Então Jesus perguntou: a que é semelhante o reino de Deus? E a quem compararei? Então, o que aconteceu? Como que essa mulher andava? 18 anos, encurvada. Quem olhava para ela falou que era problema de coluna, era problema de rins. O que era? Problema espiritual. Tem muita gente procurando cura. Eu fico bobo. Agora o pessoal conseguiu inventar, agora não, tem um tempo para cá. Antidepressivo. Se depressão é algo que mexe com o emocional, sentimental, como vai ter um remédio que vai trabalhar no emocional? Antidepressivo é só calmante para o cara dormir. Bom, dorme, você esquece o seu problema. É isso. Respeito os especialistas, mas pode olhar lá, todo antidepressivo é calmante. É para o cara dormir, para o cara ficar molão, para o cara dormir. Queridos, há problemas, há casos de enfermidades que são espirituais e tem que ser expulso. Satanás, infelizmente, tem poder para colocar
colocar enfermidade nas pessoas. Pode, ele tem poder. O único que pode pedir isso, Jesus Cristo. Certo? Vamos ver outro texto. Marcos, agora vai voltar mais um pouco, um livro antes. Marcos capítulo 9, de 14 a 22. Outro caso de enfermidade colocado por Satanás. Marcos 9, 14 a 22. Cada um lendo um versículo. Vamos começar, vai Luciano, começa. 9, 14. Marcos 9, 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Assim que a multidão viu a Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Ele perguntou aos escribas: quem é que discute com ele? Pergunta a multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, lança ou por terra, e ele espuma, ria os dentes e vai desviando. Rodeia os teus discípulos, que o expelisse e eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei. Dá uma paradinha aí. Vocês viram o sintoma que falou que o menino tinha, o rapaz tinha? Qual era o sintoma? Caía no chão, ficava se debatendo e espumava. Qual o nome dessa doença hoje? Epilepsia. Tem muita gente que acha que é remédio, é tratamento. O que Jesus mostrou aqui? Que é espiritual. Então, pastor, todas as doenças são espirituais? Não, nem todas. Você tampouco aumenta o sal, pressão alta, não é espiritual, é descuido. Pode ser até genético. Mas há enfermidades que são de ordem espirituais. Você pode procurar um especialista, enquanto você não for a Jesus, no homem de Deus, que ora com autoridade, não vai resolver. Então tem doenças que são espirituais. Então quais são os casos que necessitam de libertação? Primeiro, maldição. Eu conheci casos inúmeros que meninos viraram homossexuais, que a mãe falava: você parece uma mulherzinha. O pai falava: você parece como que era antigamente a palavra que era usada muito. Ai, fugiu da minha memória na nossa época. Esqueci agora. De uma palavra, mariquinha. Lembra? Quem lembra dessa? Né, mariquinha? É uma mariquinha. Aí o garoto cresce com aquilo, mariquinha, pronto. A primeira oportunidade que o diabo tiver, vai aproveitar aquela maldição. Segundo, opressão. Opressão é aquela pessoa que sempre está agitada, que ouve voz, que ouve barulho, e porta bate, e cai isso, ouve gente chamando, pessoas que têm insônia, pessoa que está sempre perturbada. Possessão, é quando o bichão entra no corpo da pessoa. Enfermidades que o diabo pode trazer. Mas há alguns casos também que precisam de libertação. Hebreus 12:1. Alguém abre para mim? E 2 Timóteo 2:22. Outros casos que é mais que partem da gente. Hebreus 12:1. Tá? Hebreus é quase no finalzinho do Novo Testamento. Hebreus 12:1 e 2 Timóteo 2:22. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão perto nos rodeia, e tomamos com paciência a carreira que Deixemos todo o embaraço e pecado. Pastor, mas o que seria esse embaraço? Essa expressão só vai aparecer aí. Dificilmente vai voltar a aparecer com essa palavra.
O que seria embaraço, pastor? Aí você para e analisar o seguinte: o embaraço e pecado. Há algumas coisas na Bíblia, que hoje tem, na época não tinha. Como assim, pastor? Na época tinha cigarro? Não. Na época tinha droga? Não. Na época tinha fazer uma fezinha na loteria? Não. Jogo do bicho? Não. Inúmeras coisas que na época não tinha e hoje tem. Então, quando escreveram aos Hebreus, fala todo embaraço. O que quer dizer isso? Tudo aquilo que pode te atrapalhar. Pode te atrapalhar? Para. Vício, eu quero classificar isso como vício. Quando eu falo vício, tem gente que só se lembra da bebida, do cigarro e da droga. Não. Qualquer coisa que prende você, você passa a viver, a ter uma dependência daquilo para se sentir bem, é um vício. Não, a partir do momento que você tem uma dependência de qualquer coisa para te fazer bem, virou vício. É igual tem mulheres, homens, também tem pessoas que não saem de casa para não perder o capítulo da novela. O cara está preso aquilo, virou um vício. Eu já fui presa ali no programa da Ana Maria Braga, não fazia nada antes de acabar o programa da Ana Maria Braga. Eu tive um tio, ele se converteu no final da vida dele, tio Cristiano. Não, perdão, tia menininha. Ela só saía da cama depois que ouvisse o horóscopo dela pelo rádio. Ela deixava o rádio ligado, enquanto ela não ouvisse, se o horóscopo dela fosse ruim, ela não levantava. Não levantava, cuidado, hoje um dia ruim, ela ficava deitada. Ela dependia daquilo. Teve um outro vício, né? Agora hoje está mais brando, mas tem gente ainda. Café. Tem gente que não toma café, tem enxaqueca e não consegue fazer nada. É vício. Aí, pastor, mas eu vou para o inferno por causa disso. Não, por que você vai para o inferno? Você tem que se livrar de qualquer coisa que possa te atrapalhar. Eu comecei alguns anos atrás com uma jovem senhora. Ela falou: pastor, eu não consigo sair de casa sem brinco. Parece que estou saindo sem roupa. Se eu não tiver brinco, eu não saio de casa. Ficou presa com bijuteria. Não é brinco de ouro, não. É qualquer coisa que ela falou: pastor, você qualquer coisa para pôr na orelha. Eu tenho que pôr na orelha, qualquer coisa. Então, o que às vezes a gente precisa de libertação? Qualquer embaraço. Vamos falar uma coisa que é mais de homem, né? Hoje está meio equilibrado. Eu conheci, é da minha igreja, já fui seminarista em São Paulo, Santo André. O rapaz era corintiano. Se o Corinthians perdesse, ele não ia na igreja. Ele não ia na igreja. Quando o Corinthians ganhava, ele era o cara que cantava mais alto na igreja. Jesus, safado. Aí foi domingo mesmo, cara. Eu peguei e falei: eu vou. Eu estava falando desde tarde, eu vou. Aí começou o jogo. Ela mesmo não pegava. Eu estava tão vestido que eu nem vi ela. Eu falei: não, só aguenta aí. Mas eu nem, reparei, estava reparando que era dela. Eu falei: não, só ver, ele estava lá. Nem sabia quem era que estava lá. Então, ainda assim, Luciano, não estou aliviando sua barra, não. É uma coisa que você está assistindo. O duro é a pessoa que muda o humor, fica triste, porque aconteceu uma derrota. Se o time dele perder, ele não fala com ninguém, ele fica mal-humorado, ele fica nervoso. Esse rapaz, esse senhor que eu estou citando, ele brigava com a mulher. Ninguém podia falar com ele. O Corinthians perdeu, ninguém podia falar com ele. E tem o caso que deixa de vir na igreja por causa do jogo, né? Aí. Não foi mesmo, não. Não foi mesmo. Eu falei: não. Eu vou. Mas aí começou, aí estava um Márcio lá, né? Vendo lá também, como eu ia mandar embora o Márcio. Ele vai só depois do jogo, tem para Não, igual, por exemplo, o ano que vem nós vamos ter um certo problema. Que os Jogos do Brasil, se começar o Jogo do Brasil ser 7 horas, 7h30 da noite, o jogo, imagina, Copa do Mundo no Brasil. Teve um jogo, teve uma final, não, semifinal, quando foi o jogo na Argentina. O jogo foi 7 horas da noite. Nossa Deus! Aí quem estava na igreja ficava assim: Copa do Brasil, Copa do Brasil. Meu amigo, como você faz coisa desse jeito? Complicado. Pastor, justificando? Não estou justificando.
é a nossa cultura, é a cultura brasileira, não tem como, né? Aí uma vez eu era pastor numa igreja lá no Mato Grosso, e era Flamengo e Vasco, eu falei, Jesus, tem que me concentrar para o culto, Jesus. Não posso, era final de campeonato, Jesus, eu não posso me prender com isso. Não sei se era o primeiro jogo, o segundo jogo, liguei a televisão, Jesus, deixa para lá, Jesus, e eu fui para o culto. Aí começou o culto, Jesus, que bom. Aí esse costume que eu tenho aqui, onde que eu passo eu tenho esse costume. Vamos cumprimentar um ou outro, cantamos um canto, vamos cumprimentar. Aí veio o presbítero e me apresentou, pastor, 3-0 para Cristo. Como que presta atenção no culto? 3-0. Aí eu assim, para quem? Pra gente, ué. Ai, Jesus amado, já foi meu culto. Aí eu até cantei mais alegre. Mas é aquele negócio, não pode ser dominado. Te dominou, virou embaraço para você. E queridos, às vezes, a gente está falando de uma coisa própria de homem, mas isso é generalizado. O que a gente tem que ver é isso, Senhor, isso está me dominando, está me atrapalhando, me liberta. Posso torcer para um time? Posso. Eu posso jogar no futebol? Posso. Eu posso ver minha novela, meu programa? Posso. Aquilo não pode me dominar. Quer ver uma coisa boba, mas é real? Pessoas que são totalmente dominadas pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Se o cara não tiver dinheiro, ele está mal-humorado. Queridos, quer ver outra coisa? Vocês vão acreditar porque eu vou falar, eu não tenho necessidade de inventar mentira, e eu vi. Cachoeira Alta, estado de Goiás. Esqueci o apelido do homem. Não sei se era Sapo Joe, uma coisa assim. O cara era menor que a Fabiana, pesava 110 quilos. Queridos, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu pensei até que ele estava brincando. O cara está brincando. Foi lá em casa jantar, lanchar, e lanchou. Meu 3-4 pães, aí tudo bem, o cara quer comer muito pão. Aí passou o padeiro e a gente comprou um pão doce. Mas a maioria já estava cheio, inclusive ele. Queridos, ele colocou o dedo na boca para fazer vômito para poder comer o pão doce. Você está de brincadeira. Não vou ficar sem comer esse pão doce, não. Que isso, meu amigo? Não, você deve ter Então você tem problema. Você tem problema. Num dia, queridos, antigamente tinha muito aquela. Hoje também tem aquelas garrafas de coca de vidro. Ele sozinho, da manhã até 2 horas da tarde, ele toma uma caixa daquelas sozinho. Meu amigo, você está com problema e grave. O que era aquilo? E é gula mesmo, ele tinha que comer. Você queria ver ele feliz, você ia com ele e deixar um sanduíche na mão dele. E ele riu o tempo todo. Quando começava a dar fome naquele homem, o humor dele mudava. Queridos, isso é embaraço. Qualquer coisa que te atrapalhe, qualquer coisa que rouba a sua tranquilidade, para. Opa, para. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Isso é embaraço. E pior coisa agora, 2 Timóteo 2:22. Foge também dos desejos da mocidade, que segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Desejos da mocidade. A gente tem que se liberta. Não sou mais jovem, não. Está falando de desejos da mocidade, é no sentido que o jovem é mais guiado pelo que ele deseja. O jovem é o seguinte, ele quer fazer tal coisa, ele não pensa nas consequências. Não, eu quero fazer, ele vai lá e faz. Eu quero fazer, eu vou lá e faço. Aí as consequências não são medidas. E uma coisa que nos domina são os nossos desejos. Fazer sem desejar. Não, ou então você começar a desejar coisa muito forte. É isso que você falou. Eu vou fazer tal coisa, mas eu nem medi as consequências. Eu quero isso. Vai lá e faz, pronto, problema. E Salomão, ele falou sobre isso. Jovem, tudo que vier aos seus olhos, tudo que tiver no seu coração, faça. Faça o que você quiser. Mas sabe que de todas essas coisas, Deus te pedirá juízo. E queridos, o pior inimigo nosso é esse. Os nossos desejos. É o pior inimigo nosso. Porque quando você está com vontade de fazer alguma coisa, meu amigo, sai de baixo. Eu já saí em Campinas, São Paulo, meia-noite, para comprar Coca-Cola que eu estava com vontade. Já tinha estudado o dia todo, estava cansado, mas não deu vontade de sair meia-noite e eu tinha que achar Coca. A Coca-Cola é um vício
É um vício. Se você bobear, aí começou a acontecer isso comigo. Chegava de manhã, me dava dor de cabeça, tomava coca, passava, opa, parou. Não é que eu não tomo coca, eu tomo coca, mas não vai me dominar não, ué. Não, não é assim não. Eu tomo a coca a hora que eu quiser. Eu não vou ser dominado por uma bebida. E isso é qualquer outra coisa. Tem gente que quando agora tem que tomar uma branquinha. Gente, para com isso, não. Você não pode ser dominado. Então, qualquer coisa que te domina, você precisa de libertação. Semana que vem, nós vamos falar como que é esse processo de libertação. Hoje nós falamos o que prende a pessoa. O que escraviza a pessoa? Maldição, opressão, possessão, algumas doenças, alguns vícios, né? E o desejo da nossa carne, nossa paixão. Isso nos prende, isso nos domina. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar como nos livrarmos dessa situação. Amém?